Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa segunda aula sobre hebraico bíblico. É um prazer tê-los conosco. Você que está assistindo agora ao vivo, você que assistirá essa aula depois, seja bem-vindo ao nosso ITEB. O ITEB, que é o Instituto Teológico Bereano, ele está com esse desafio, né, de durante 14 meses discursarmos acerca do hebraico bíblico. Na primeira aula que tivemos, nós aprendemos sobre a primeira letra do alfabeto bíblico, que é a letra Aleph. Falamos um pouco sobre a história do hebraico, como ele surge, né? Falamos que o hebraico é uma língua semítica, né? Que vem ali de Sem, um dos filhos de Noé, e Sem, então, ele vai dar origem às nações semíticas, os árabes, os judeus, né? E falamos, então, que o hebraico ele faz parte, ele pertence a esse grupo de etnia semítica. Falamos também, na primeira aula, que, ao contrário da nossa escrita, que é da esquerda para a direita, o hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda, que é uma característica muito comum nas línguas semíticas. E aí, eu não sei se eu expliquei na primeira aula por que o hebraico tem essa característica da escrita da direita para a esquerda, mas segundo alguns arqueólogos, né, eles dizem que como os primeiros materiais usados para se escrever eram pedras, e aí geralmente usava-se uma bigorna e uma estaca para escrever, era muito mais fácil escrever assim, né, da direita para a esquerda, do que da esquerda para a direita. Como eles escreviam em pedras, então colocavam as pedras e iam batendo na estaca, então era mais fácil escrever assim. Com o passar do tempo, né, com a modernidade, com a atualização, mesmo depois da invenção do papel, eles continuaram escrevendo da direita para a esquerda por causa desse costume. Então, essa é a origem, porque as línguas semíticas elas são escritas da direita para a esquerda e não igual a nossa, tá bom? Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre, iremos novamente recitar o hebraico, né, o alfabeto, porque entendemos que a repetição é um artigo, um artifício didático, e para que nós possamos transliterar e traduzir, primeiro temos que aprender o alfabeto, né? Cada letra, aprender também o seu correspondente no português. Então, é importante que você treine sempre o alfabeto hebraico. Eu tive um professor, o professor Antônio de Jesus, que ele não começava a aula, toda a aula, durante todo o tempo da faculdade, ele sempre começava a aula fazendo com que nós recitássemos o alfabeto hebraico, para que pudesse ficar fixado no nosso coração. Vou só acender a luz aqui, que está meio escuro, e aí fica melhor para visualização. Pronto. Então, eu peço que você, durante a semana, recite aí o alfabeto hebraico. Também disponibilizei no grupo dos alunos um aplicativo para que você possa baixar. Esse aplicativo ele vai te ajudar tanto na pronúncia de cada letra, como também no desenho de cada letra. Então, esse alfabeto ele é importante, porque ele vai te ajudar, esse aplicativo, ele vai te ajudar tanto na pronúncia, como também na escrita, tá bom? Então, você que está chegando agora, a aula já está sendo gravada, peço que você mantenha o microfone fechado, porque ela já está sendo gravada, para que os irmãos, os outros alunos possam assistir depois. Então, é importante então que você possa... Eu disponibilizei o link no Zap dos alunos para que você possa baixar aí no seu Play Store esse aplicativo que vai te ajudar tanto na pronúncia de cada letra, como também no desenho de cada uma, tá bom? Vamos então para a nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a letra Bet, né? Bet. Claro que tem a sua variação por causa da Gesh, que é a Vet, mas isso aí numa futura aula, quando nós entrarmos na questão de pontuação, de sinais massoréticos, nós vamos falar melhor sobre isso. Então, o que você precisa
nessas primeiras aulas, é se ater à alfabetização, tá? Então, não se atenha a outra coisa. Nessas primeiras aulas, é necessário que você ficcione na sua mente o alfabeto, tá bom? Então, não se preocupe em transliterar, não se preocupe em tentar entender a letra correspondente no português, não. Quero que você se preocupe primeiro com o som da letra e o desenho da letra, beleza? Vamos, então, compartilhar a tela para que você possa ter aí acesso ao material, para que você, então, tenha acesso ao material que nós já disponibilizamos no grupo dos alunos, e você, então, vai poder, depois, analisar isso e ver melhor. Bem, nossa segunda aula hoje, então, hoje é a nossa segunda aula, tivemos aí um período de recesso, devido ao feriado da Semana Santa, mas hoje vamos continuar aí a nossa caminhada pelo alfabeto hebraico. Seja bem-vindo aí, Pastor Luiz, seja bem-vindo, fique à vontade, estamos juntos. Vamos lá, então. Vamos, então, para a nossa aulinha, né? A nossa fixação no alfabeto. Então, é necessário que você aprenda. Isso aqui, você vai ter que fazer isso sempre, tá bom, querido? Sempre, sempre. Todas as nossas aulas vão começar com o alfabeto, porque você precisa transliterar. As letras que estão em vermelho é porque elas sofrem uma modificação por causa do dagesh. O dagesh é esse sinalzinho aqui dentro de cada letra. Então, o bet recebe o dagesh, o kaf recebe o dagesh, e o P recebe o dagesh. Sempre que ele receber o dagesh, ele vai mudar a forma, a sonorização da palavra, tá bom? As que estão em azul, é porque quando elas aparecem no final de cada frase, ela tem o mesmo som, mas ela muda o formato, tá? Então, aqui você tem 5 letras que, ao final, quando ela aparece no final da frase, ela tem o mesmo som, mas muda a sua forma de escrita. Então, você tem aqui o men, tá? O men, quando ele está no início da letra, no início da frase ou no meio da frase, ele é desenhado assim, e quando ele aparece no final da frase, ele é desenhado assim. Você tem o num final, quando ele aparece no início ou no meio da letra, ele é desenhado dessa forma, mas no final, quando ele aparece no final da palavra, ele é desenhado assim, lembrando que ele muda a forma, não a sonorização, tá? Você tem o fê, quando ele aparece no início da frase ou no meio, ele é desenhado assim, quando ele aparece no final da frase, ele aparece assim, né? Você tem o tside no início e no meio da frase, ele é desenhado assim, quando ele aparece no final da frase, ele é desenhado assim, tá? E você tem uma letra que recebe uma modificação por causa do sinal diacrítico, que é o shin e o sin. Quando o sinal diacrítico aparecer do lado esquerdo da letra, essa letra recebe o nome de sin, que tem som de S. E quando ele aparecer do lado direito, o sinal diacrítico, ele vai ter o som de SH, shin, tá? Então, essas são as modificações que você precisa se ater agora, beleza? Vamos lá, então, para o alfabeto? Eu vou pular as letras finais, tá? Então, as letras, eu não vou falar elas finais, e nem vou falar no dagesh, tá? Vou falar sem o dagesh. Então, vamos lá. Então, você tem sempre da direita para a esquerda, Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph, e ela não tem som. A letra Aleph é uma letra muda, embora ela pareça ter o som de A, mas ela é uma letra muda. A letra Aleph, ela vai ter o som da vogal que lhe acompanhar, tá bom? Mas ela não tem som próprio. Você tem o bet, sempre sendo da dagesh, tá? O bet, que tem o som de B, bet. Depois você tem o gimel, que tem representado pela letra G, o dalet, pela letra D, o re, pela letra H,
o Vav pela letra V. Então, você tem aqui Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re e Vav. Estou pulando essa aqui por causa do Dagesh, tá? Não vou falar dela agora, não. Então, ela é Bet, tá? Quando ela aparecer aqui, com o sinalzinho é Bet, tá bom? Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re e Vav. Pulando de linha, você tem o Zain, que representa o Z no alfabeto português, Zain. Você tem o Het, Grunal, Het, pelo H, que representa o H, o Tet, que é o T, e o Yud. O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, Yud. Depois você tem o Kaf, que é K, tá? Kaf, que é K, e você tem o Lamed, voltando, Lamed. Então, aqui, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, 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 tá? Essas são as letras. Aí você tem aqui debaixo, aqui para debaixo, Lamed, letra L, Lamed, L de lama, L de lata, tá? L de luz, o Lamed, depois o Mem, M de Maria, M de mar. Aí você tem o Num de navio, N de navio, Num, Samik, que parece um O, mas ele é representado pelo S, Samik, e o Ain, que também, assim como o Aleph, não tem som. O Ain sempre vai ter o som da vogal que ele tiver com ele, tá? Mas ele é uma letra muda também, o Ain. Aí você tem o P, depois você tem o Fê, você tem o Tsaid, o Kof, o Resh, o Shin, o Sin, o Shin e o Tav. O P, ele representa o Pzinho, ele no português, ele tem representado pela letra P, o Fê pela letra F, o Tsaid pela letra TZ, tá? O Kof pela letra Q, o Resh pela letra R, o Sim, quando o diacrítico estiver do lado esquerdo, ele é S, e o Shin, quando o diacrítico estiver do lado direito, ele é SH, e o Tav. Então, essas são as letras do alfabeto hebraico. Vamos lá de novo? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai e Tet. Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samik, Ain, P, Tsaid, Kof, Resh, Shin e Tav. Então, essas são as 22 letras do alfabeto hebraico, tá bom? Vamos agora, então, para a aula de hoje. Vamos falar do Bet, que é a segunda letrinha do alfabeto hebraico. Lembrando que o alfabeto que nós estamos estudando é o alfabeto bíblico, que é o paleo-hebraico. Nós não estamos estudando o hebraico moderno, estamos estudando o paleo-hebraico. E o intuito do nosso estudo não é para que nós conversemos em hebraico, mas sim para que leamos o texto bíblico na língua em que ela foi escrita, tá? Então, até porque o hebraico moderno ele não usa vogal. As vogais elas foram inseridas pelos maçoretas para facilitação da leitura, da leitura bíblica. Mas hoje, em Israel, você não tem vogal, tá? Eles têm só consoantes, mas eles entendem. Assim como quando você está escrevendo lá na internet, ao invés de você bota VC, e você entende que é você. Ao invés de você escrever beleza, você bota BLZ, só consoante. Então, como o alfabeto hebraico ele é um alfabeto consonantal, possui apenas consoantes, as vogais ou os sinais maçoréticos, eles entraram para facilitar a leitura. Por exemplo, o chamado tetagrama, né? O tetagrama, que é o nome de Deus, que é o Yod, Vav,
Revav, né? Que é o YWHY. Então, eles colocaram os sinais maçoréticos para poder entender que aquilo ali é Jeová e Yahvé, tá bom? Então, vamos lá. O nome da segunda letra do alfabeto hebraico é Bet. Essa letra, ela tem duas modalidades, como nós vimos agora há pouco, né? Então, quando ela contém esse sinalzinho aqui, ó, quando essa letra, a segunda letra do alfabeto hebraico, tiver esse sinalzinho aqui chamado Dagesh, ao invés de você lê-la como Bet, você vai lê-la como Vet. Ao invés de ela ter, quando ela tiver esse sinalzinho aqui, ó, aqui, esse sinalzinho, ela tem som de B. Então, o nome dela será Bet. Tá? Quando você olhar para a segunda letra do alfabeto hebraico e ela tiver um ponto no meio, ela vai ter nome, ela vai ter som de B, e o nome dela vai ser Bet. Quando você olhar para a segunda letra do alfabeto hebraico e ela não tiver esse sinalzinho aqui, então o nome dela vai ser Vet, e ela vai ter som de V, assim como Vav. Tá? Então, essa letra tem duas modalidades. Vamos ver se você consegue ver a diferença entre as duas modalidades de Bet. Veja o quadro abaixo. Então, aqui, sem o Dagesh, ela é Vet. É o mesmo desenho, é a mesma letra, mas muda a pronúncia. Isso é importante para você fixar. Quando você olhar para o alfabeto hebraico e você vê essa letrinha aqui, que é a segunda letra do alfabeto, mas sem o Dagesh, ao invés de você ler Bet, você vai ler Vet. Quando você olhar para o alfabeto hebraico e você olhar para a segunda letrinha, perceba que é a mesma letra, mas tiver esse sinalzinho aqui, você vai ler, então, Bet. Tá? Essa diferença é fundamental. Então, com o Dagesh, Bet. Sem o Dagesh, Vet. Com o Dagesh, som de B, Bet. Sem o Dagesh, som de V, Vet. Aqui, ó. A diferença entre as duas letras é exatamente esse ponto centralizado no meio da letra. Tá? Esse ponto aí, ele é o Dagesh Lene. Dagesh Lene, que você vai ouvi-lo muito sobre ele ainda na aula de hebraico. Chamado Dagesh Lene, tá? De agora em diante, nós iremos usar a abreviatura do Dagesh Lene, que é o DL. Então, sempre que aparecer DL, você coloca na cabeça, é o Dagesh Lene. E o que é o Dagesh Lene? É esse pontinho que vai no meio da letra. Tá? Cada vez que, nesse curso, você encontrar a abreviatura DL, você vai entender que é o Dagesh Lene. Professor, o que é o Dagesh Lene? É o pontinho no meio da letra. Tá bom? Então, a segunda letra do alfabeto hebraico, ela sofre uma variação. É a única? Não, não é a única. Temos outras letras. Vimos que nós temos outras letras que sofrem variações. Nós vimos que temos outras letras do alfabeto hebraico que sofrem variação com o Dagesh Lene. Mas nós estamos falando da segunda letra. A segunda letra, então, do alfabeto hebraico é o Vet, ou o Bet. Ela é Bet quando estiver com o Dagesh Lene, ela é Vet quando estiver sem o Dagesh Lene. Beleza? Fixou isso aí? Então, fixa na sua mente. Então, eu tenho o Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. É o Aleph. É uma letra sem som. Ela vai ter o som da letra que estiver, do alfabeto que estiver nela. Tá? Então, quando tiver uma vogal embaixo, que pode ser o A, pode ser o E, que pode ser o I, que pode ser o O, ou pode ser o U, Aleph vai acompanhar o som dessa vogal. A segunda letra do alfabeto hebraico, ela pode ser modificada por causa do Dagesh Lene. Não é a única, são 3 letras do alfabeto hebraico que sofrem uma modificação sempre que aparecer o DL, o Dagesh Lene. A primeira, então, é a letra Bet. Com o Dagesh Lene, ela é Bet. Sem o Dagesh Lene, ela é Vet. Beleza? Guardou na mente? Ótimo. Mas, professor, é a única letra
do alfabeto hebraico que sofre da Geshe-Lene? Não, são 3. É a Bet, é o Kaf e é o P. Então, essas 3 letras do alfabeto hebraico, elas podem ser modificadas desde que apareça ou não o da Geshe-Lene. Então, são 3. Então, o Bet não é a única letra das 22 letras do alfabeto hebraico que pode receber uma modificação de acordo com o ponto chamado da Geshe-Lene. Então, é o Bet, que pode ser Vet, é o Kaf, né? E o P. Beleza? Vamos lá, então, seguindo a nossa aulinha de hebraico. Depois, você reveja esse vídeo, reveja essas slides, para que você possa fixar na sua mente aí as informações. Esse é o processo, queridos, de alfabetização. Não difere, não sei se você lembra, de quando você foi alfabetizado. Eu, particularmente, não me lembro da minha alfabetização. Eu não me lembro. Para mim, eu sempre soube ler. Eu não lembro do meu processo de alfabetização na língua portuguesa. Mas se você lembra, é o meu processo. É o B com A, Bá, né? B com E, Bé, B com I, Bi. Então, é a mesma coisa. Você precisa exercitar isso para que, quando nós passarmos para o período de transliteração, você consiga identificar a letra, o som dela e a letra correspondente dela em português, tá bom? Então, vai estudando isso durante a semana, vai lendo, vai dizendo Aleph, Bet, vai vendo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, vai falando, Vav, vai falando para você, para que a boca mais próxima do seu ouvido é a sua, não é a minha, tá bom? A minha é só uma vez por semana. Então, a boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Então, você precisa falar para que o seu ouvido se acostume com o som, para que os seus olhos se acostumem com a forma e para que o seu cérebro receba e armazene a informação. Tá bom? Seguindo. Bem, por que da diferença? Por que essa diferença das letras quando recebe o da Geshe-Lene? Bem, a diferença do DL pode ser sentida na pronúncia da letra, pois quando não existe o DL, esta segunda letra ela tem som de V. Enquanto que quando ela tiver com o DL, que é o da Geshe-Lene, ela vai ter som de B. Então, significa que o da Geshe-Lene torna o som mais rude. Entende? Então, a importância é isso. Quando a segunda letra do alfabeto hebraico possuir o da Geshe-Lene, ela vai ter som de B. Então, você vai pronunciar Bet. Bet. Quando ela não possuir, quando ela possuir o da Geshe-Lene, ela é Bet. Quando ela não tiver o da Geshe-Lene, ela vai ter som de V. Então, vai ser Vet. Tá bom? Então, você vai ter que... Essas pegadinhas do hebraico, ela faz muita diferença na hora da leitura. Na hora da leitura. Isso era muito comum com os copistas, porque você tem hoje, segundo a crítica literária, algumas palavras trocadas no texto original, justamente por causa disso. Porque há essa modificação das letras e, às vezes, o copista não se atentava para essas modificações. E aí, quando ele ia transliterar e traduzir para o seu idioma, ele traduzia de forma errada, porque ele não prestava atenção nesses pormenores. No hebraico, irmão, no hebraico, um ponto é letra. No hebraico, definitivamente, um pontinho faz toda a diferença na sua transliteração e na sua tradução. Então, porque você hoje tem, segundo a crítica literária são os especialistas que trabalham especificamente
com tradução de textos. E a crítica literária ela diz que as grandes contradições dos textos sagrados acontecem justamente por falta de atenção nesses pontos da língua hebraica. E aí, se você não prestar atenção nisso, você pode, na hora de transliterar e de traduzir, você fazer de forma errada. E aí a frase muda todo o sentido. Por quê? Porque você adulterou algo importante que dava sentido àquela frase. Tá? Então, vou repetir isso. A diferença do Dagashilene pode ser sentida na pronúncia da letra, pois sem o Dagashilene, a segunda letra do alfabeto hebraico vai ter o som de V. Enquanto com o Dagashilene, a segunda letra do alfabeto hebraico vai ter o som de B. Então, significa que o Dagashilene, que é o pontinho, vai tornar o som da letra mais rude. Então, você precisa prestar atenção nisso. Essa é uma informação importantíssima, porque quando você for transliterar, o que é transliterar? Está embaixo a informação. O que é transliteração? É passar a grafia de uma letra hebraica para a grafia da letra no português. Olha a importância disso. Olha a importância do Dagashilene. Olha a importância da sua atenção e de você rever de novo essa aula. Por quê? Porque quando você for transliterar, o que é transliteração? É quando você vai passar a grafia da letra hebraica para a grafia da letra português. Então, se você tiver lá, exemplo, o nome de Davi, né? O nome do rei Davi. O nome do rei Davi tem duas vezes a segunda letra do alfabeto hebraico. Tem duas letras, né? Tem no início e no final, né? Davi. Então, se você olhar, for transliterar o nome de Davi para o português, né? E aí você for, e não prestar atenção no Dagashilene, você vai, ao invés de você colocar Davi, você vai colocar Vivid. Vivive. Vai ficar Vivide. Vivi. Né? Então, olha a importância. Olha a importância. Deus. A palavra Deus. Né? Se você não presta atenção, Deus também é com a palavra Deus não. Davi não, né? Davi é com Dalit. Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar com B. Vamos pegar Babilônia. A palavra Babilônia. Babilônia. Tem B, tem o bet duas vezes. Se você pegar a palavra Babilônia e você não prestar atenção, e aí você escrever sem o Dagashilene, vai ficar Vavilônia. Porque com o Dagashilene, ela tem o som de B. Sem o Dagashilene, ela tem o som de V. Então, se você vai transliterar a palavra Babilônia e você olhar e esquecer de colocar o Dagashilene, ao invés de ficar Babilônia, vai ficar Vavilônia. Então, isso é importante, tá bom? Então, para fazer a diferenciação entre as duas modalidades do bet, vamos, então, transliterar de forma como é a sua pronúncia. Portanto, vamos transliterar assim, ó. B, note que a letra hebraica está com o Dagashilene. Então, olha aí, ó. Quando ela tiver com um pontinho, ó, o pontinho, ela, então, vai ter som de B, ó. Então, esse pontinho aqui tem um nome. O nome desse pontinho aqui é Dagashilene, que nós estamos chamando carinhosamente de DL. Então, quando ela tiver com DL aqui, ela vai ter som de B. Então, ao invés de ser VET, ela vai ser BET. Som rude. Portanto, a pronúncia corresponde com a letra B do nosso alfabeto. Sendo assim, também a transliteração vai seguir o mesmo padrão. Você vai transliterar essa modalidade de BET como B. Ó, B. Por que ele é B? Porque ela tem um pontinho dentro. Agora, perceba que é a mesma letra, só que agora há um vazio aqui. Ela não tem o nosso Dagashilene, ela não tem o nosso DL. Então, se ela não tem um DL, ela vai ser V. Perceba
Queridos, não é a letra que muda, é o seu correspondente em português. A letra continua a mesma, o desenho é o mesmo. Tá? O desenho é o mesmo. O que vai mudar é o seu correspondente em português. Então, quando você olhar a mesma segunda letra do alfabeto hebraico, mas ela tiver um vazio aqui, ou seja, sem o nosso querido DL, ela vai ter o som de V. Então, ao invés de ela se chamar Bet, ela vai se chamar Vet. Então, note que a letra hebraica agora está com ausência do DL. Som suave, portanto, a pronúncia segue a modalidade de V. Quando Bet não tiver DL, você então vai pronunciar som de V. Então, você, ao invés de você vai transliterar de forma de Bet como V. Então, vai ser Vet. Gravou isso? Grave isso, tá? Grave isso. Você precisa gravar isso, queridão. Porque se você não gravar isso, vai ficar difícil a sua alfabetização. Vai ficar difícil a sua alfabetização, tá? Então, vamos lá, seguindo a nossa aula. Bem, como nós falamos, toda letra do alfabeto hebraico ele tem um valor numérico, lembra da primeira aula? Então, volte na primeira aula lá e você vai assistir isso. Então, qual é o valor numérico da letra Bet? Valor de 2. De maneira que, quando em hebraico eu quero escrever o número 2, eu vou ter que escrever a letra Bet. Isso não é numerologia e nem cabala. Tá? A cabala, deixa eu falar para você, a cabala ela não é judaizante. Tá? Não existia cabala nos tempos bíblicos. A cabala vai surgir lá no século VIII depois de Cristo, tá bom? Então, a cabala não é... o que é cabala? A cabala é o ensinamento de que a Bíblia ela é codificada, então ela precisa de alguma maneira de decifrar os códigos da Bíblia, então inventaram a cabala. Não existe isso no pensamento judaico do tempo bíblico, nem dos judeus do primeiro templo, nem dos judeus do segundo templo. Tá? A cabala vai surgir lá na frente, no século VIII, como algo místico. Quando nós falamos que a letra hebraica corresponde a um número, isso tem a ver com a cultura judaica, que você vai descobrir nesse curso como funciona o pensamento judaico do tempo bíblico, tá bom? Então, o valor numérico da letra Bet é o valor 2, é o número 2. Então, quando eu tenho que escrever o número 2, eu vou colocar a letra Bet, tá? Que é o número, que é a letra correspondente ao valor numérico dela. É por isso que João, lá no Apocalipse, com o pensamento hebraico, ele vai dizer que o número a beija tem um número, que é o 666. Ele vai estar usando esse pensamento aqui hebraico, tá bom? Seguindo aqui, bem, vamos lá para a terceira letra. A terceira letra do alfabeto hebraico, que é o Gimel. Tá? O nome da letra é Gimel. Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico. Deixa eu fazer para vocês aqui. No aplicativo que eu mandei para vocês lá no grupo, vai ter isso lá, tá? Você baixa esse aplicativo, que ele vai te ajudar então, a fazer as letras, tá? Vai te ajudar a você fazer as letras. Bem, vamos lá como é que escreve, vamos ver como é que faz o Gimel. Ó, o Gimel, ó o Gimel, ó. O Aleph é assim, né? O Aleph é mais fácil, ó. Esse é Aleph, ó. Tá? O Gimel, você vai ter isso lá. Você vai ter isso lá. O Gimel você faz uma descida assim. É como se fosse um Y de cabeça para baixo, ó. Tá bom? Um Y aqui, ó. Você desce aqui, ó. Tá bom? Esse é o Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel. Essa letra, então, ela também tem duas modalidades.
Essa letra também tem duas modalidades. Outra importante informação para você. Essa letra também vai sofrer outra modalidade. Tá? Vamos ver se você consegue identificar aí a modalidade do Gimel. Qual a modalidade? O que está dentro dela? Então, essa letra, essas duas modalidades vendo no quadro abaixo, é o Dagesh Lene. Olha ele de novo aí. Olha de novo aí o nosso Dagesh Lene, dentro da letra Gimel. Lembra que eu falei que existem 3 letrinhas que vão sofrer essa modalidade aí, vão sofrer essa diferença? Olha aí, o Gimel. O Gimel, olha aí, vamos lá, olha o Gimel. A pronúncia, porque a diferença do Dagesh Lene pode ser sentida na pronúncia da letra, pois sem Dagesh Lene, essa terceira letra tem som de G, porém um som suave, como engato, guerra, guitarra, gota, Gustavo, enquanto que com o som do DL terá o som de G, porém mais rude, como girafa. Note que o G, neste caso, é diferente, ou seja, perceba a diferença. Guitarra, sem o Dagesh Lene. Girafa, com o Dagesh Lene. Tá? Então, Gui e Gi. Gui e Gi. Na verdade, deixa eu falar para você aqui, não se usa muito o Dagesh Lene no Gimel. Porque, geralmente, no paleo-hebraico, a Gimel vai ter som de Gui. Gui mesmo, Gui, de Gui. Né? De Gui, guitarra. Tá? Então, você sempre que aparecer a palavra, a letra Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, você vai lembrar que ela tem som de Gui. Gui. Gui de guitarra, tá? Não G, não Gi de girafa, tá bom? Então, onde você percebe que o G assume o som de G, de J, que significa que o Dagesh Lene torna o som mais rude. Então, ela tem som de Gui. Então, Gimel, Aleph, sem som, o Bet, som de B com o Dagesh Lene, Vet, som de V, som da Dagesh Lene, e o Gimel, som de Gui. Gui, de guitarra, tá bom? Som de guitarra, de Gui. Essa é a nossa terceira letrinha do alfabeto hebraico. Lembrando, irmãos, que é necessário que você, além de pronunciar, você também desenhe as letras, tá? Então, eu baixei aqui para você, eu coloquei para você lá no grupo, vou te mostrar aqui o aplicativo que eu coloquei lá no grupo. Esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui, você baixa ele no Google, no Play Store. Então, ele vai ter as letras, tá vendo aí? Ele vai ter as letras, e se você clicar na letra, ó, vou clicar aqui em Aleph, ó. Você vai clicar aqui, ó, vai aparecer a forma como desenha, ó, o Aleph, tá vendo como desenha? Ó, como desenha. E aqui você tem um microfonezinho, que se você apertar aqui, vai falar um som para você. Então, baixe isso lá no seu celular para facilitar aí o seu estudo do hebraico bíblico, tá bom? Isso é importante, você não pode deixar que isso... você não pode deixar essas pronúncias só para o dia da aula, tá bom? Então, Aleph, Bet, Ovet e Gimel, tá? Então, você tem o Aleph, que é a primeira, você tem a segunda, que pode ser Bet, com o Dagesh Lene, o som de B, Ovet, sem o Dagesh Lene, com o som de V, e Gimel, que tem som de Gui, Gui de guitarra. Vamos lá, seguindo. Bem, não fazemos nenhuma diferenciação entre ambas modalidades de Gimel, portanto, vamos transliterar assim, G, tá? Então, a Gimel, mesmo que ela tenha som de Gui, ela será transliterada pela letra G. Então, Gimel, mesmo que ela tenha som de Gui, não de Gi, de J, mas de G, de Gui, ela vai ser transliterada pela letra G. Tá? Então, sempre que você olhar e ver a terceira letra do alfabeto hebraico, que é a Gimel, você vai entender que na transliteração, a letra portuguesa correspondente a Gimel
é a letra G. Beleza? Tá bom? Você está entendendo certinho? Você está legal aí, né? Então, vamos que vamos, porque você precisa interiorizar isso. A diferença não estará à vista nessa transliteração, mas apenas na escrita hebraica. Significa que, ao ler ou escrever o hebraico, devemos prestar atenção ao Dagesh Lenin. Tá? Então, preste atenção. Quando você for ler e quando você for escrever, preste atenção se a letra que você está usando tem ou não o DL. Tá? Porque, ao ter o DL, ela vai mudar a forma. Não aqui no Gimel, que ela sempre será G. Tá? Aqui no Gimel, sempre terá G. Mas lá no Bet, preste atenção nisso. Tá? Aqui no Gimel, sempre será G. Mesmo se ela tiver o Dagesh Lenin, ela vai ser G. Mesmo se ela tiver o Dagesh Lenin, ela vai ser G. Tá? Seguindo, qual o valor numérico? 3. Gimel tem um valor de 3. De maneira que, quando nós, em hebraico, eu quero escrever o número 3, eu tenho que escrever a letra Gimel. A letra Gimel, que tem som de G no português. Espero que você esteja aí anotando todas as informações, colocando aí em par tudo isso que nós estamos falando na aula de hoje, que não será extensa, tá? Seguindo, bem, vamos falar um pouco das vogais. As vogais em hebraico, como já aprendemos, elas não formam parte do texto original na Bíblia, pois a escrita era consonantal. Então, o paleo-hebraico, ele não possuía vogais, A, E, I, O, U, sempre somente consoantes, tá? Ou seja, as palavras hebraicas na Bíblia, elas eram escritas somente com letras consoantes. Outra informação que eu tenho que te dar aqui, não existe letras maiúsculas e minúsculas no hebraico, não existe isso. O hebraico não tem letras maiúsculas ou minúsculas. Elas são elas são escritas da mesma forma, tá? Não existe isso. Então, na Bíblia, elas eram escritas somente com consoante. Assim, Israel, desde a sua infância, o israelita, desde a sua infância, eles aprendiam as palavras e a sua pronúncia pela ordem e pela posição em que as letras se encontravam. Exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Tá? Nome de Deus. O nome de Deus seria escrito assim, né? Então, seria escrito assim, ó, o Aleph e o Lamed, ó. E o Lamed. O Lamed. Tá? Aqui você tem a palavra El, que significa Deus. Então, perceba que não tem vogal aqui. Mas quando o israelita via essas duas letras aqui, o Aleph e o Lamed, já conseguia ler. Igual quando você escreve você lá na internet, você coloca só VC. Você sabe que é você. Quando você vai escrever beleza, você bota o B, o L e o Z. Sabe que é beleza? Então, assim acontecia com o alfabeto hebraico, tá? Então, se você olhar para essas 4 letras a seguir, L, T, D, A, você sabe como é a sua pronúncia, certo? A pronúncia é limitada. Outro exemplo, DR. Estas 2 letras consoantes em português devem ser lidas como doutor, da mesma forma o judeu. Ele não necessitava de vogal. Ele sabia a pronúncia de uma palavra pela posição das consoantes, como eu acabei de te mostrar. Tá? Mas na frente, para facilitar a leitura, é que os maçoretas vão inserir os chamados sinais maçoréticos, que você vai ver mais para frente. Tá bom? Bem, as posições da vogal, ó, a posição em ordem das letras de uma palavra. Olha aqui, você tem 2 palavras. Tem aqui, ó. Você tem o Aleph, você tem o Vet. Por que Vet? Porque está sem? Está sem o Dagesh Lenin. Então, você tem aqui a mesma letrinha, mas com som de V. Olha atentamente a palavra hebraica acima. Na leitura semítica, a primeira letra é o Aleph, ó. É o Aleph.
e a segunda é bet, sem o da Gestilene. Tá? Então, você tem Aleph e bet aqui, ó. Aleph e bet, mas sem o da Gestilene. Então, você teria, então, essa seria a ordem, tá? Essa seria a ordem, ó. Então, essa é a ordem das letras. Cada vez que um judeu encontra essa ordem dessas duas letras, ele já sabe que a única pronúncia é ave, ave. Por quê? Porque lá o bet está sendo da Gestilene. Então, eles são de V. Então, ele sabe imediatamente que o seu significado é pai, pai. Ave é pai. Ave é pai em hebraico. Tá? E aí é interessante isso, porque a palavra pai, a Aleph, a letra... eu falei na primeira aula que o hebraico ele é pictográfico, né? Pictográfico, ou seja, cada letra tem um significado. E representado também. A letra Aleph, ela era representada pela cabeça de um touro, porque ela significava força, força. Já ao passo que a letra Bet significa a palavra Bet significa casa, né? Bet significa casa, Betsaida, né? Casa, Betsaida, Belém, casa de paz, né? Então o Bet significa casa. Então a palavra pai em hebraico, ave, significa força da casa. Porque o Aleph significa força e o Bet significa casa. Então, a palavra pai, aí já é exegese. A palavra pai significa força da casa. Tá? Então, portanto, cada vez que você encontrar essas duas palavras, essas duas letras em esta ordem, primeiro o Aleph e o segundo Bet, você vai ler pai. A sua pronúncia é ave, ave. Que pode ser aba também, mas é ave, tá? Ave. Deve ser notado que você deve ter notado que, sem necessidade de aprender ou escrever a vogal, você já pronunciou a vogal A. Por quê? Porque você sabe que é ave, né? Claro que o Aleph ali vai ter o sonzinho da vogal A. Isto é, não porque o Aleph se equivale à vogal A, mas porque nessa ordem a Aleph deveria ter uma vogal A para dar o som de ave, tá? Mas as vogais vão entrar depois. Então, essa palavrinha aqui, né? Essa palavrinha aqui, vamos lá de novo. Vou escrever aqui para você ver. Ó, essa palavrinha aqui, então, que é o Aleph e o Bet, mas sem o da Gestilene. Ó. Então, quando você vê o Aleph, ó, o Aleph e o Bet, mas sem o da Gestilene, você vai ler ave, que significa pai em hebraico. Tá? E aí, já trazendo um serviço de exegese, a palavra Aleph, a letra Aleph, o seu significado é força. Já a letra Bet, seu significado é casa. Então, a palavra pai, no hebraico, na exegese hebraica, significa força da casa. Essa é o significado da palavra pai. Ave em hebraico, tá bom? Força da casa. Mas isso você vai ver melhor quando nós falarmos sobre exegese, tá? Exegese, tá bom? Exegese. Então, essa é a nossas vogais. Vamos lá, seguindo. Então, veja então agora a mesma palavra pai com a vogal A, aqui, ó. A vogal A é esse Tzinho aqui, ó, que é o chamado gamut. Gamut, esse Tzinho aqui, ele corresponde à palavra A, tá? A letra A, a vogal A. Então, assim seria no hebraico paleo-hebraico. Hoje não. Hoje eles leem sem essa vogal aqui. Mas no paleo-hebraico entraria o gamut, que o gamut que corresponde à vogal A. Então, note que a vogal ela fica embaixo da letra, Olha aqui, olha que interessante. E aí, isso é outra forma de como eu leio.
Como eu leio a palavra hebraica? Sempre assim, ó. Vou escrever a mesma letra, a mesma palavra, vou escrever a mesma palavra, ó. Vou escrever a mesma palavra aqui para você ver, tá bom? Vou escrever o Aleph, ó, o Aleph, e vou escrever o Gimel. E aqui embaixo eu vou colocar o Gamet, que corresponde ao A. Então, você sempre lê assim, ó, consoante, vogal, consoante. Sempre nesse sentido. Você primeiro lê a consoante, vogal e consoante. Como o Aleph é uma letra muda, então você já vem direto para vogal. Tá? Então, você lê vogal, consoante. Mas sempre é consoante, vogal e consoante. Tá bom? Esse sinalzinho aqui corresponde a vogal A. Beleza? Que é o Gamet. Gamet, que é um sinal massorético que corresponde ao A. Então, sempre você lê consoante, vogal e consoante. Sempre será assim a forma da leitura. Da direita para a esquerda, começando pela consoante, a vogal sempre estará embaixo da consoante, com raríssimas exceções, ela pode estar em cima também, mas raríssimas exceções. Tá bom? Caminhando para o final, vamos lá? Veja, então, agora a mesma palavra pai com a vogal A. Ó, olha lá, ó. Nota-se no vocábulo teremos sempre a transliteração primeiro, em seguida a tradução. Olha aí, ave. A palavra ave significa pai, e pai significa força da casa, porque Aleph é força e Bet é casa. Tá bom? Seguindo, em primeiro lugar, você deve saber que em hebraico existem vários tipos de pronúncia das palavras, da mesma forma como em português. Temos a pronúncia que ouvimos em Portugal, em Angola e no Brasil. Pronúncias todas diferentes de uma mesma língua. Até dentro de um único país existem diferentes formas de pronunciar uma mesma palavra, o qual chamamos de sotaque, né? Então, você tem os sotaques no Brasil. Da mesma forma, você tem lá em Israel. Você tem o sotaque nordestino aqui no Brasil, nordestino, gaúcho, paulista, enfim, assim vai. Assim também você tem em Israel. Tá? Em hebraico, podemos destacar duas formas de pronúncia, ou as duas mais importantes entre muitas. A chamada pronúncia sefardita, espanhola, e a pronúncia askenazi, alemã. Qual pronúncia foi adotada em Israel? A sefardita ou a askenazi? A espanhola ou a alemã? Bem, após um acurado e prolongado estudo, os linguistas judaicos chegaram à conclusão de que deveriam adotar a pronúncia que mais se aproximasse da leitura bíblica antiga. E, por essa razão, hoje, em Israel, eles adotaram a leitura sefardita, a leitura espanhola, o sotaque, tá bom? O sotaque lá. Bem, aqui foi nossa aula, terminamos aqui. Essa aula vai ser mandada para vocês, tá bom? Esse slide, eu sempre vou fazer assim, eu nunca vou emendar, hoje eu emendei duas letras, tá? Eu falei do Bet e a variação, como da Gastlane, e falei do Gimel. Na semana que vem, nós vamos ver mais duas letras também, tá bom? Que vai ser o Dalet na semana que vem, vamos ver mais duas letras. Então, nós já vimos o Aleph, já vimos o Bet, vimos o Gimel. Na semana que vem, vamos ver o Dalet, o Re e o Vav. Tá bom? Deixa eu só passar para vocês aqui não um exercício, mas para que você possa entender um pouco dessas variações aqui da letra Bet. Ó, vamos lá. Só para você entender aqui um pouquinho da letra Bet, tá? Da letra Bet. Bem, a letra Bet, nós já falamos que tem o som de B, e aí, vamos da Gastlane, que é o pontinho. Olha que interessante aqui, ó. A palavra Bet aqui, ó. Bereshit, aqui é em hebraico, né? Aqui é em hebraico, Bereshit. Aqui é transliteração. Então, essa palavra aqui, transliterada, é Bereshit, Bereshit, Shit, olha aqui. O sim com sinal diacrítico do lado direito, então ele tem o som de S, Bereshit, né? Ele tem o som de CH, que ele tem o som de Shin, que está aqui. Se esse sinalzinho aqui, diacrítico, tivesse aqui, seria som de S, sim.
Mas como o sinal diacrítico está desse lado aqui, então ele tem som de SH, shin. Então é Bereshit, que significa no princípio, em princípio. Vamos ver aqui, então, algumas letras, algumas palavras com a letra Bet. Ó, vamos lá, substantivo, ó, Bereshit, aqui, ó. Então você tem aqui, ó, Bereshit, ó, Bereshit, né? Você tem aqui o Bereshit. Transliteração Bereshit, a pronúncia Bereshit, e a tradução é princípio ou começo. Vamos ver um verbo? Bara, bará, bará, bará. Aqui você tem em hebraico, né? O correspondente em hebraico, aqui, ó. Bará, você tem aqui, então, você tem o bet, você tem a vogal A, então B com a bara, você tem o rete, né? Rete com a Ra, e você tem o Aleph, né? Bará, bará. Então, bará, a transliteração é bará, a pronúncia é bará, e em português é criou, Bereshit bará, no princípio criou. Você tem um substantivo aqui, ó, bate, bate, bate. Aqui você tem o B, o bet com o sinal aqui, com o sinalzinho A, né? E você tem o tete, ó, tete. Então, você tem o bate, a pronúncia é bate e a transliteração é filha, tá bom? Bate, né? Bate, filha, tá bom? Só para você ter aí uma ideia dessas letras. Bem, queridão, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração, que você possa rever essa aula mais tarde. Depois eu vou estar mandando para vocês, para que vocês possam assistir, e que Deus possa trazer no seu coração cada vez mais o desejo de estudar essa palavra, esse idioma que é tão importante para a compreensão real da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração, nos vemos na próxima aula.